Olá, boa noite. Começando aqui mais um programa Sérgio Santoro pela sua TV Cidade Livre. Ele teve quase 30 mil votos na última eleição da semana passada. Foi um dos que batalharam, né, pelaquela campanha Vote em Candidatos de Rio Claro, que eu decididamente sempre fui muito a favor, brigo, tenho o mesmo tipo de pensamento. De qualquer forma, tentaram até puxar o tapete dele, mas nas urnas ele deu a resposta mostrando prestígio, mostrando que mesmo depois de alguns anos, longe da vida pública da cidade de Rio Claro, o prestígio dele continua em alta. É por isso que ele está aqui para conversar comigo. Eu vou conversar com o ex-prefeito Lincoln Magalhães, que vai contar um pouquinho de toda essa experiência depois de algum tempo, e toda essa bela campanha de deputado federal pela cidade de Rio Claro. Boa noite, Lincoln. Boa noite, Serginho. Boa noite a todos os telespectadores. E acho que realmente é uma oportunidade muito boa para que nós tenhamos essa conversa franca, aberta, livre, o canal livre realmente, né? Então a gente tem que ter esse papo bem à vontade. E foi o padre Bogás, ele me fez uma pergunta um dia numa missa e falou: como é que está sendo a campanha? Eu respondi para ele assim: está sendo muito prazerosa. E foi extremamente prazerosa. A gente, evidentemente, lutou para que nós tivéssemos os votos suficientes para que nos colocássemos na posição de deputado federal por Rio Claro, na condição de poder ajudar a nossa cidade. A gente, inclusive, desenvolveu um trabalho enorme nesse sentido, com essa expectativa de poder representar a nossa cidade. Lembrávamos até durante a campanha que em 1962 Rio Claro elegeu o seu deputado federal aqui pela cidade. Nós tivemos, evidentemente, uma figura ilustre, irreparável, de Ulisses Guimarães, que era um rio-clarense, deputado federal, mas durante todas as suas eleições ele sempre teve uma figura nacional. Ele teve voto em todos os municípios do estado de São Paulo e tinha uma votação em Rio Claro. A votação mais expressiva dele foi de quando eu fui prefeito. Ele teve uma votação mais acentuada aqui na nossa cidade. E eu sonhava sempre com isso, com a possibilidade de Rio Claro eleger o seu deputado federal. Nós, num primeiro momento, colocamos o nosso nome em cotação dos grupos possíveis. Outros dois ex-prefeitos também colocaram. Em primeiro momento eu recuei porque achava que para 3 candidatos não haveria possibilidade de eleição viável de um candidato da cidade de Rio Claro. No decorrer do processo, um dos ex-prefeitos abriu mão, dizendo do interesse dele em outro tipo de candidatura, que não fosse a representação federal em Brasília, que não era o projeto pessoal dele. E o segundo teve alguma dificuldade dentro do seu próprio partido, ou enfim, alguma dificuldade legal que não é o que vem ao nosso interesse. E, por via e consequência, nós ficamos candidatos praticamente sozinhos. Tinha mais outros 2 candidatos, a gente respeita muito os outros candidatos também, mas potencialmente com chance de eleição, restou a nossa candidatura. E nós trabalhamos intensamente em cima disso durante todo o nosso trabalho. Em nenhum momento nós trouxemos um outro candidato a deputado estadual de fora da cidade que não fosse os candidatos de Rio Claro. E em todos os nossos pronunciamentos a gente se fazia sempre colocando no sentido de a favor de Rio Claro, nunca questionando ou deixando de lado qualquer um dos candidatos, sempre incentivando a que se escolhesse os candidatos da nossa cidade de Rio Claro. E isso demonstrou a aceitação de todo o eleitor rio-clarense. Diga uma coisa, quantos votos precisava no seu partido para pegar uma cadeira? Você sabe que tudo isso é uma ficção, sempre assim. Então, no primeiro momento, toda a colocação que se fazia era de que a possibilidade de eleição de um deputado federal no nosso partido era em torno de 50 mil votos, 55 mil votos. O que as eleições mostraram é que nós temos um candidato com 80 mil votos que não se elegeu e o seguinte suplente é com 40 mil votos. O que ocorre é que na conjuntura política, com as votações, os meus votos ainda não estão computados dentro do partido, nem o meu e mais de 11 outros candidatos a deputado federal, que por um erro do advogado do partido, que nós estamos corrigindo em Brasília, e infelizmente o TSE é extremamente moroso, ele tem uma
obrigatoriedade de ter resolvido tudo isso até o dia 20 de setembro, mas não cumpriu os prazos e até hoje ainda existem essas pendências, muitas delas, né, tem mais de 1000 pendências no Tribunal Superior Eleitoral, e é viável, é possível que nós façamos a terceira cadeira. Se fizermos a terceira cadeira, o primeiro suplente tem 40 mil votos. Na composição para governo do Estado, o que a gente sabe dentro do partido é que o PSC tem uma composição de que ele ocuparia uma secretaria junto ao governo do Estado com Alckmin. Sim. E essa secretaria seria do Régis de Oliveira como secretário da Justiça. Até ele se apresentou no Fórum de Rio Claro, eventualmente como candidato a deputado federal e provável candidato a secretário da Justiça também. Se isso acontecer, assume alguém com 40 mil votos, ou seja, aquilo que nós falávamos com 50 mil votos é absolutamente real. Entendi. E se nós tivéssemos tido 41 mil votos, nós teríamos chance de realmente assumir a cadeira Agora, eu tenho uma curiosidade. Você, toda a sua vida pública e tal, mas nessa eleição especificamente, você teve um inimigo muito grande nessa eleição, que foi a sacanagem que quiseram fazer com você. Como é que você lidou com isso? Porque a concorrência, lógico, que tem que ter, todo mundo quer o seu espaço. Mas eu tenho a oportunidade de ver por internet, enfim, estou no meio também. Publicações, vários jornais publicando isso. Aquele toda hora falava que você não era mais candidato, que o eleitor dava um nó na cabeça. E assim mesmo, você teve quase 30 mil votos. Mas muita gente, não vou votar nele, porque não é mais... Quer dizer, foi uma tremenda sacanagem tentar fazer com você. Mas isso eu acho um desrespeito com a cidade de Rio Claro. Porque se fosse, vamos imaginar, um candidato qualquer que tivesse chance de aproveitar-se dos votos que não viessem mais para mim e ele ter chance de eleição dentro do contexto, é alguma coisa inaceitável, mas compreensível. Não é moral, entendeu? Mas é alguma coisa aceitável. Agora, esse trabalho ser desenvolvido por pessoas que não têm a menor possibilidade de aproveitar o eventual voto que não venha para mim, entendeu? Ou seja, só no sentido de prejudicar a cidade de Rio Claro. Isso é inaceitável, isso é incompreensível, isso é imoral, entendeu? É imoral o que foi feito e não ajudou em nada. Eu tive com isso muitas dificuldades, mas quem é que perdeu com isso? Acho que quem perdeu foi Rio Claro. Veja, a gente continua ficando na fila. Né? Nós temos que entender que, em primeiro lugar, desde o primeiro momento, nós colocamos a cidade de Rio Claro, os projetos de Rio Claro. Então, eu não aceito essa ideia de que um outro candidato vai nos defender, vai defender os nossos interesses. Não é verdade. Em toda decisão em que houver uma partilha, a parte maior vai ficar com a cidade sede do candidato, do deputado em exercício. E Rio Claro vai sempre ficar com o resto, vai sempre ficar com a parte não escolhida em primeiro lugar, entendeu? Então isso é uma perda para a cidade, é inquestionável. Eu acho até incrível que determinados políticos inteligentes, pessoas capazes e que faz uma análise totalmente distorcida. Primeiro, quando se colocam de que como vestais do processo político, em que as escolhas seriam essas ou aquelas e não seriam as que foram apresentadas. Eu não sei quem tem autoridade para dizer isso. Mostra, como você bem disse, 30 mil votos praticamente que a gente obteve nas urnas, o que é possível, né? Com toda essa desconstrução feita, com todo esse trabalho e sem nenhuma estrutura política atrás. Você sabe, Sérgio, que é difícil você sair depois de 20 anos fora da política. Na última semana, com todo o nosso trabalho desenvolvido, ainda existiam 25% da população de Rio Claro que desconhecia o nosso nome. Com tudo que nós fizemos... Porque a cidade cresceu muito, né? E o cidadão, o eleitor, não está motivado pela política. Ele só se interessa pelo processo eleitoral na última semana. Com certeza. Na última semana é que ele começa... Quantos de vocês não viram pessoas procurando esses santinhos na rua que foram jogados para poder votar? Quantos na fila, quando a gente passava, pediam papel e a gente não podia dar porque seria boca de urna, que queria votar na gente e não tinha um número, entendeu? E muitos, mas muitos. Então, só se você, levando em conta só aqueles que não sabiam o número na hora de votar, você pode ter certeza que o número seria 15%, 20% maior do que foi. Se não houvesse os problemas que aconteceram, com certeza
nós poderíamos ter chegado a 45 mil votos. Nós tínhamos uma estimativa de 30 mil votos, de 40 mil votos, 35 a 40 mil votos. Esse sempre foi o nosso projeto, né? E se tivéssemos as coisas acontecido com normalidade, nós tínhamos ultrapassado esse número com facilidade, entendeu? Mas eu estou aqui extremamente feliz pelo que aconteceu, agradecendo aquilo que a gente escreveu aí, 29.891 vezes. Obrigado a Rio Claro. Isso é um sentimento de maior profundidade do nosso coração. Até porque você mostrou que você é bom de urna, né? Continua bom de urna. Graças a Deus, graças a Deus. Nada, política tem que ser bom de urna, né? Eu sempre digo assim, porque tem gente que é ruim de urna, né? O Lindo aqui é bom de urna. Já foi quando era prefeito, 20 anos depois, mostrando que o gás continua, né? Nós trabalhamos muito, viu, Serginho? Nós trabalhamos 80 dias incessantemente, no período possível da eleição, incessantemente, das 6 da manhã, 5 da manhã, 3 da manhã, 7, até as 10, 11 horas da noite, ininterruptamente, todos os dias, sem nenhum dia de descanso, entendeu? E aqui, volto a dizer, foi extremamente prazeroso. Eu saí hoje, segunda-feira, hoje nós já aproveitamos para ir cumprimentar as pessoas, agradecer as pessoas que nos ajudaram. E eles não acreditam, entendeu? Que o número de votos, que achavam que podiam ser mais, e reclamam de que muita gente torpedeou o processo eleitoral, mas extremamente felizes. Dia desses eu vim aqui, a semana passada eu estive aqui fazendo uma gravação a favor do Ulisses, enfim, uma lembrança do Ulisses, com o Jodati, e na saída nós saímos daqui até o nosso escritório lá no Jornal Cidade. E o Jodati teve a oportunidade, andando conosco, de verificar a espontaneidade das pessoas. As pessoas passando de carro na rua, gritando, aí Lincoln, parabéns pela votação, o outro no bar falando, policiais na rua falando, pessoas comuns na rua falando. Ele andou 3 quarteirões comigo e eu tenho certeza que ele ouviu no mínimo 6, 7, 8 vezes pessoas espontaneamente cumprimentando o trabalho feito e a votação. Então, você sabe, para o político, esse é o maior prazer da vida, entendeu? Você, evidentemente, tem os prazeres familiares, que é a convivência com os filhos, a convivência deliciosa com os netos, mas na ação política, esse reconhecimento é a coisa mais agradável da vida. E eu tive muito disso. Viu? E nós vamos continuar falando de política daqui a pouquinho, depois do nosso intervalinho. Estou conversando aqui com o ex-prefeito Lincoln Magalhães, que foi candidato a deputado federal na eleição aí recente, né? Quase 30 mil votos. A gente vai continuar falando de política, ele vai contar mais um pouquinho de toda essa experiência aí. 2 minutinhos, já eu estou de volta.